Chama gêmea, alma gêmea, relacionamento kármico. Será que eu ainda acredito nisso tudo? Fica comigo pra gente falar um pouquinho disso. Bem-vindos ao meu canal, eu sou a Tárcia, aqui nós falamos de tudo, mas principalmente de tópicos que vão ajudar vocês a terem mais qualidade de vida e realizar os seus sonhos. Para quem estiver chegando agora, eu deixo 1000 beijos, peço que vocês se inscrevam, compartilhem e curtam os vídeos também, porque todo mundo merece saber que você cria sim a sua própria realidade, tá ok? Então hoje eu vou falar de um tópico que uma amiga minha, Lu Cabral, beijos Lu, eu te amo, muito obrigada por me acompanhar durante esse tempo todo, espero ter colaborado aí com algumas palavras, tá? O seu carinho é importante. E a Lu gostaria muito, né, me pediu que eu falasse um pouco sobre chamas gêmeas, almas gêmeas, relacionamento kármicos, né? E eu vim hoje aqui trazer a minha visão. Algo que eu sempre falo é que tudo muda o tempo todo. Nós mudamos o tempo todo. E eu mudei, certo? De uns 2 anos, 3 anos praticamente pra cá. Eu acreditava, sim, em chamas gêmeas, almas gêmeas, relacionamentos kármicos. E kármicos eu nunca acreditei muito não, tá? Deixa eu explicar. Em chamas gêmeas, sim, né? E de uma forma resumida, o que seria um relacionamento aí entre chamas gêmeas? Uma alma, certo? Que foi partida em 2 e elas vibram exatamente na mesma frequência. Então só existiria, no caso, uma chama gêmea para cada um. E olha que alguns estudiosos dizem que nem todo mundo tem essa chama gêmea nesta vida aqui, tá? Pode ser que em outra vida. Então assim, tem um lado espiritual, mágico, cósmico, né, que a gente gosta dessas coisas misteriosas. Entretanto, a gente precisa também colocar algum tipo de razão. E foi o que aconteceu comigo, né? Quando eu conheci a pessoa que eu julguei ser minha chama gêmea, ele provocou muitos gatilhos em mim. Lembrando que o outro é espelho. Então ele revelou tudo que eu precisava cuidar em mim mesma, certo? E aí eu fui cuidar. Eu aproveitei, né, esse elo traumático, porque hoje em dia eu faço essa leitura com o outro para poder realmente me descobrir, aparar as arestas, né, lapidar esse diamante que todos nós somos. Foi doloroso, foi demorado, causou bastante incômodo, né? Por quê? Engatilhou todos os meus medos, os meus maiores medos de abandono, de rejeição, e que não tinha nada a ver com a pessoa. Ele só revelou, né? E eram medos lá da infância que vieram à tona com a rejeição que eu sofri. Por quê? Quando eu categorizei, coloquei ele lá, né? Ai, meu chama gêmea. Quase 8 bilhões de pessoas no mundo, mas caraca, eu achei essa uma pessoa que tem a metade da minha alma, né? Ele no polo masculino e eu no polo feminino. Nisso eu acredito, tá? Na energia aí masculina e feminina. Então assim, eu coloquei ele num pedestal ferrado, né? Eu senti que eu não era completa sem aquela pessoa na minha vida. E aí, quanto mais eu endeusava este ser humano, é um ser humano, todos nós somos, independente de você sentir amor ou não, mas ele corria de mim. Por quê? E aí a gente volta na energia, né? A minha energia de insegurança, medo, carência, ela repele. Vocês entendem?
E quando eu comecei a falar disso, eu já estava muito bem resolvida, a minha relação também. Entretanto, eu, como mentora, comecei a observar as pessoas que vinham, né? Com a mesma história, um elo traumático, e aí o seu cérebro, ele não sabe lidar com rejeição, a tendência é você ficar atrás, ao ponto de algumas pessoas terem tido até uma ordem de restrição. Sim, o polo masculino foi lá fazer um boletim de ocorrência, pessoal. E aí também vieram adolescentes, crianças de 12, 13 anos, porque meu chama gêmea, quase que num estado depressivo e desesperador. E aí foi quando eu falei, peraí, tem algo aqui maior, né? E é aí que mora o perigo. Às vezes, quando você se depara com essa nomenclatura, que pode ser verdade ou não, mas quando a gente, ser humano, né, categoriza algo, coloca ali numa caixinha, fica perigoso, fica perigoso. Então, assim, em alguns casos, eu via que a pessoa usava esse nome, chama gêmea, como uma justificativa para uma obsessão, uma codependência emocional, né? E um abandono dela mesma, que quando você tem muito medo de abandono, de alguma forma você está se abandonando, se negligenciando fisicamente, emocionalmente ou em algum setor da sua vida, financeiro, familiar, certo? Então, por isso que tem que rolar uma investigação muito sincera, né, de você com você mesmo. Então, eu vi uma menina de 13 anos chegando pra mim com uma tendência quase que suicida, né, e com uma codependência latente. Eu não podia me associar a isso. Por mais belo que na teoria seja, né, tem muitas lacunas que eu não consegui preencher, principalmente lidando com o outro, né? O que eu acho que foi legal para quem realmente tem discernimento. Essa pessoa, né, ela provocou um despertar em mim, de mim comigo mesma, espiritual que seja, o início, né? Porque ela revelou tudo o que precisava ser cuidado em mim. E eu fui lá e executei. Muitas pessoas não executam, ficam nessa melancolia e agindo da mesma forma e endeusando o outro, que na maior parte das vezes vai correr. Ai, Tássia, mas eu posso manifestar minha chama gêmea? Pode. Agora, qual é o processo de manifestação? Mudar seus pensamentos, suas emoções, se regular emocionalmente. Logo o outro vem. O outro, qualquer outro. Entende? Não somente esse no qual você denominou ser a sua chama gêmea. Então, assim, existem essas questões práticas que não podem ser ignoradas. Talvez você tenha tido um trauma fortíssimo na infância, de abandono, e aí quando você encontrou essa pessoa que talvez tenha tido um trauma também, ela mostrou pra você. Porque o outro é espelho. O outro vai revelar, ele vai mexer nesses espinhos que você consegue dominar de alguma forma, né? Você consegue navegar a vida com esses espinhos porque você já sabe como se mexer para que eles não doam tanto. Mas aí vem o outro e arranca com ações, com palavras. E o outro só engatilha algo que já tá dentro da gente, ponto, tá? Se você tem muitos gatilhos, tem muita coisa a ser cuidada aí, tá? Então, assim, o legal é, se você tiver muito presente, perceber esses gatilhos, você vai lá e cuida. E você começa a praticar, né, esses processos de mindfulness. E aí logo aquele outro pode voltar para sua vida. E se ele não voltar, se dissolverá esse amor. Eu sempre falo, pessoal, que vem aqui manifestar um ex, independente de achar que chama gêmea, uma gêmea, o que for.
o universo, durante esse seu processo, né, com as afirmações, etc e tal, ele vai ou te colocar na mesma frequência que o outro, ou ele vai te tirar dessa frequência e você não vai mais sentir amor pelo outro. O outro mesmo assim pode voltar. Só que pode ser que você se desperte para outras possibilidades, porque o mundo é cheio de possibilidades. Existem pessoas com o mesmo potencial que essa que você denomina ser sua chama gêmea, né? Não estou dizendo que você tem que acreditar ou não, mas saiba que o trabalho tem que ser feito, independente do que você acha. Esse outro, né? Ele pode voltar, mas ele só vai voltar quando você se regular emocionalmente. Para mim, se eu pudesse resumir a cocriação consciente, a espiritualidade, eu diria que é uma regulagem emocional. Porque o mundo moderno, ele te vende a felicidade eterna. E quando você não alcança, porque eu não acredito que a gente pode ser feliz o tempo inteiro, você começa a se inundar de problemas, né? E se colocar em categorias, eu sou ansiosa, eu sou deprimida, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e você vai se afastando cada vez mais do seu desejo, que é ter momentos de felicidade e sentir-se em paz. A paz, eu acho que ela pode ser alcançada assim, certo? Então, é mais ou menos isso que eu acho de chama gêmea agora. Entendem? E existe muita gente agindo de má fé, se aproveitando da vulnerabilidade do outro. Se eu quisesse só ganhar dinheiro, já era, esquece, estaria rica. Só que eu tive o discernimento ao ver ali, principalmente aquela menina de 13 anos, né? Completamente perdida, em uma história que parece ser mágica. A gente quer essa história do herói, né? Da Odisseia, daquele que sofre e no fim consegue o que ele quer. Você não precisa sofrer para ter o que você quer. Você precisa sim estar disposto a encarar desafios, a passar por alguns incômodos, que é essa viagem, né? Essa jornada do autoconhecimento. Porque aquele que não se conhece, ele vira escravo, ele vira fantoche dos outros, do sistema, né? Da família, dos amigos. Você precisa se conhecer, você precisa ser mestre de si mesmo, né? E aí também, em paralelo, existe a nomenclatura que usam para alma gêmea, né? Que seriam várias pessoas que ressoam mais com a sua energia. Além disso, e eu acreditava também, relacionamentos kármicos eu nunca acreditei, né? Quando falava, porque a kármica, o kármico, eu falava, isso aqui parece uma desculpa para relacionamentos que são turbulentos, né? Que mostram aí algum tipo de antipatia, de que eu posso dizer, de hostilidade, né? E aí eu nunca ressoei muito com isso, mas com chama gêmea, alma gêmea, eu ressoava assim. Sou eu, Tárcia, depois de muita análise, tá? Se o rótulo, é o que eu falo, a gente tem que usar e lidar com o que traz algum benefício pra gente. Se esse rótulo traz algum benefício pro seu crescimento individual, use! Tá entendendo? Eu tenho clientes que precisam de um suporte visual. Então vai lá e faça. Para acreditar, você precisa de uma simpatia, faça. Você não tá fazendo mal pra ninguém, certo? Você tá manipulando a sua própria energia. Então, eu não vejo mal algum, de verdade. O mal é quando isso é usado numa coletividade, né? Onde você vai expor
crianças, adolescentes. Agora, um conselho que eu posso dar para você: o que nós temos de mais valioso nessa vida é tempo. Se pergunte aí, quanto tempo eu tô nessa situação, parece que esperando um milagre, né? Mesmo que seja só para manifestar a sua pessoa de volta. Vale a pena? Você pode estar aí cocriando o que eu faria se eu fosse cocriar alguém. Eu faria todos os processos, mas talvez eu me abrisse para outras possibilidades, porque no percurso tudo pode mudar, entende? E assim, não desvalorize as relações na sua vida. Todas, por mais turbulentas que possam ser, estão aí para te ensinar algo. E aí, quanto mais você trabalhar em você, mais pessoas que ressoam com a sua energia, você vai atrair. Porque o que você procura está te procurando. Se você, no caso, atraiu um relacionamento tão desafiador, pode ter certeza que você, no momento, está em uma energia desafiadora, tem algo para ser investigado. E veja bem, quando eu falo isso, eu não estou dizendo se você é bom, se é ruim. Não, só precisa ser investigado, porque até uma bondade em extremo, uma permissividade, né, onde você quer agradar o outro demais, isso não é bom para você. Você precisa ter limites. Isso aqui é negociável, isso aqui não é. Isso aqui ressoa comigo, isso aqui não. Sabe? Aprenda a dizer não. Aprenda a ter uma visão para sua vida. Faça coisas que realmente estejam ligadas a essa visão. Uma vida boa é uma vida com intenção. Eu demorei anos para poder descobrir isso e colocar em prática na minha vida, né? Eu vivia no piloto automático e quando eu comecei a ter intenção, eu fui trilhando um caminho que foi muito mais agradável para mim. Então, assim, resumindo, eu não acredito mais por causa da nomenclatura, porque eu percebi que o outro revelava somente traumas, que o outro me mostrava o que tinha que ser mudado em mim. Eu via as minhas tendências de codependência, de melancolia, de vítima, me colocava no lugar de vítima, né? Sempre é o outro, é o outro, é o mundo. Cadê a minha responsabilidade? Cadê o meu trabalho? Energia é isso, né? É você trabalhar algo. Você ter oh my God, fuel, tipo gasolina e álcool. Você vai ter ali aquele elemento para te impulsionar a trabalhar. E a maioria não quer trabalhar. Quer que caia do céu. Quer responsabilizar o outro, né? O autoconhecimento é isso. Entendem, amores? Não adie mais a sua cura. Agora, o fato de eu acreditar ou não impede que você acredite. Entretanto, lembre-se, não é nunca sobre o outro, é sobre você. Sendo chama gêmea ou não, porque pode ser que seja, né? Você precisa fazer esse trabalho interno para poder ressoar com essa pessoa que no momento provavelmente está correndo de você. Porque você está na energia de desespero, de carência, de necessidade. Eu preciso do outro. E aí entra num lugar muito desagradável, que é do eu tô incompleta sem o outro. Não. Não. É essa completude que você tem que achar. É você se amar, ser sua melhor amiga, né? Mulheres, vamos lá. Eu falo mulheres porque na época que eu falava de chama gêmea, gente, era 1% do sexo masculino. O resto é mulher. Isso é algo que realmente me fez considerar outras coisas. Por quê?
o feminino tá tão ferido, precisando tanto de uma aprovação externa. Eu já precisei. Tudo que eu falo é de experiência. E hoje em dia, quando eu olho pra trás, eu me sinto inclusive ridícula. Eu sinto vergonha, sabe? De precisar de tanta aprovação do outro, tanta validação. E nunca era o suficiente. Nunca era o suficiente. Eu entrava naquele loop. Hoje em dia, a maior aprovação que eu tenho é minha. É de me olhar no espelho, me achar bonita, dentro do que eu posso fazer, né? Entender o meu valor, o que eu tenho para agregar no mundo, nos outros, entendem? Se for uma mera expectativa de ser aceito, eu te falo, você provavelmente vai se frustrar, né? Eu penso que o seu maior desafio nessa vida agora, desafio de todos nós, né? Porque é um trabalho eterno, é sair cada vez mais da Matrix, que é esse sistema de escravidão, porque não tem diferença alguma. Hoje em dia, você é escravizado em troca de dinheiro, né? De um dinheiro que às vezes só dá para você sobreviver. Não tem diferença. Você é escravizado através da mídia, né? Reprogramado para pensar igual, para reagir igual. Então, sair da Matrix é você pensar por você mesmo. É você ter um olhar crítico. É você não procurar essa validação externa o tempo todo. E assim, é bom, óbvio, eu adoro receber elogios, reconhecimento, mas eu não preciso disso. Se eu não tivesse nenhum, assim mesmo, eu me sentiria em paz. Por quê? Porque eu me conheço. Eu não negocio mais o inegociável, que às vezes é a minha dignidade. E eu tô vendo muitas mulheres perdendo a dignidade. Perdendo, dá vontade de sacudir, assim, ó. Eu falo mulheres porque os homens estão um pouco mais centrados, né, nessa energia masculina. Embora esteja mudando, né? Os homens estão, pelo nosso desespero, entrando demais no polo feminino. E é por isso que você tá sentindo esse peso da relação, mulher. Você tá ressentida. Tem que fazer tudo pelo homem. Deixa o homem lá no papel dele de provedor, de protetor. Entre você na receptividade. Isso não quer dizer que você não possa ter uma profissão, um retorno financeiro. Você pode, mas você não precisa ser agressiva e combativa e tentar forçar uma situação. Isso é energia, né? Como uma pilha que eu inclusive usava para ilustrar chama gêmeas com polo positivo e negativo. Ela só vai funcionar se ela estiver sincronizada e tá totalmente desregulado, em sua maioria, pessoal, em sua maioria. E isso é muito comum, né, aqui no Brasil, nos países western, né, que seria, oh my God, sei lá. Você não vai para um Sudão na África, né, ou sei lá, para uma Filipina e vai encontrar esse tipo de comportamento. Entende? Então, assim, cuidado com o que você consome. Cuidado com essa história que parece ser mágica, mas que pode te ferrar no final, no sentido de você perder oportunidades de viver coisas saudáveis e bonitas, exatamente o que você merece. Tá com trauma? Vamos cuidar disso. E em paralelo, ó, viver no presente, no agora, afirmando coisas boas, visualizando, segurando essa visão que você tem para sua vida. E que ninguém pode te dizer se você tem que querer ou não, né? O querer é algo que nem a gente, na verdade, controla, né? E aí que eu entro naquela história do livre-arbítrio. Eu quero. Eu tenho uma ilusão de escolha. Entretanto, por que eu quero? É uma programação, certo? Por que eu vou escolher o sorvete de chocolate ao invés de baunilha? Eu sei que eu quero de chocolate, mas por que eu quero de chocolate? De onde vem esse querer? É isso que não é controlado, entende? Então, assim, use
todas as ferramentas que você tem para viver uma vida agradável. Agradável. Lembrando que o tempo vai passar. Eu não tenho motivação. Eu vou te falar 2 motivações que eu uso. A morte, eu acho que deveria ser a nossa maior motivação. Saber que isso aqui acaba. Independente do que você acredita, que vai pro paraíso, que vai reencarnar, você não vai lembrar, né? Então, a morte é a minha motivação. Eu não aceito morrer sem ter vivido uma vida plena. E a sua visão, o resultado, né? Essa tem que ser a sua motivação. Não fique esperando motivação externa. E é isso, pessoal. Talvez um dia eu faça outro vídeo. Por enquanto, eu acho que eu abordei o que eu gostaria de ter abordado. E, como eu falei, é a minha posição. Só lembre-se, você é o ator, a atriz principal da sua vida. Não seja um fantoche na mão do outro, não. Ok? Quem tiver interessado numa consulta, vai lá no Instagram e vambora. Percorrer esse caminho de autoconhecimento. Porque não existe outra fórmula. Se você tiver, você me fala aqui. Em 42 anos eu não conheci. Foi a única que deu certo pra mim e que eu vejo dar certo pra muitos. O problema é, vocês ficam buscando outras possibilidades, principalmente com suporte visual, e que pode dar certo, só que acaba procrastinando essa sua cura, tá ok? O seu passado não te define. Você não é o seu passado, você é isso aqui, no agora, tá? Beijos. Beijo, Lu!